Olá, Olá, viajantes! viajeiros E arvorezinhas! do nosso coração, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre um tema que o pessoal busca muito, né? E que a gente tem muita bagagem para falar. A gente achou interessante porque a gente tem algo a agregar, né? Então, é quase impossível não se apaixonar, né, pela Suíça. Um país assim que você olha e sempre tá aí perto, ou se não, o primeiro, melhor, mais incrível, mais lindo país de todo o planeta. Mas... Bom, a gente teve uma experiência não muito boa, né? Isso acabou atrapalhando um pouco da nossa visão sobre a Suíça. A gente sempre tinha o sonho de conhecer lá. E esse paraíso todo que é a Suíça tem suas belezas, mas também tem seus contras, né? Tem preços e alguns preços que não são só financeiros. Algumas coisas são realmente burocráticas e bem complicadas pra gente. não é somente o céu. Se você não tomar cuidado, tudo isso pode virar um grande pesadelo. Então hoje a gente vai comentar aqui toda essa parte bonita e trazer também pra vocês os perigos, os cuidados que vocês devem ter quando decidirem comprar a passagem e visitar um dos lugares mais incríveis do mundo. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Kerstin. E eu sou o Anderson. E aqui no canal a gente traz várias informações e conteúdos sobre viagens. Vamos começar pelo que faz o nosso coração acelerar, né? As coisas bonitas, as vistas, os chocolates, as montanhas, os passeios de trens que são realmente inesquecíveis, com as paisagens mais incríveis que a gente pode imaginar. E com certeza quando chegar lá e fizer tudo que tem pra ser feito, a gente ainda com certeza vai ter muito mais coisa que a gente não imaginava. E a parte da cultura? Bom, culturalmente a Suíça é um poço de culturidade, né? Porque ela mistura um pouco de alemão, um pouco de francês e graças a isso, a vários povos, né? Ela traz uma culinária muito diversificada, muito bonita, além de uma natureza exuberante conhecida pela Suíça, né? E não tem muito mais o que dizer porque a Suíça é um dos pontos mais cobiçados e mais conhecidos dos viajantes, né? Eu acho que todo mundo já pensou em conhecer a Suíça. Em conhecer a Suíça, nem que seja algum momento da vida, senão a vida inteira, vamos dizer assim. Mas cabe pontuar que é uma cidade praticamente impecável, né? São ruas extremamente limpas, uma culinária que inclui fondue, Chucrete. Quê? raclette, chocolate e outras especiarias bem marcantes, né? Pra quem não sabe o que são raclettes, eu vou deixar a imagem aqui. E a Suíça, obviamente, é o ponto mais cobiçado para quem deseja a natureza, né? Indiscutível. Tirando toda a limpeza do país, né? É impecável a limpeza, o cuidado e a educação deles. Beleza, a gente falou da parte bonita, eu acho que todo mundo já conhece a parte incrível da Suíça, os pontos positivos, mas nem só de pontos positivos a gente consegue viver, vamos dizer assim. E a Suíça também tem seus pontos negativos, como qualquer outro lugar. Só que pra quem tá viajando, precisa de um cuidado um pouco maior, porque não conhece as regras, e isso pode ser um choque de realidade. Sempre que você vai para um país novo, sempre que você vai visitar um outro local, já é bom que você estude um pouco sobre como funciona a regra, a burocracia, até mesmo a sua entrada no país, porque pode ser diferente. E com a Suíça não seria diferente. Uma coisa muito importante, eu acho que já mexe muito com a maioria de nós, é o preço, né? Um jantar lá é muito, muito caro. Qualquer coisa que você pense em comprar lá vai sair muito, muito caro pra gente. E já faz o nosso bolso chorar. Mas esse não é o maior perigo, né, que a gente poderia encontrar na Suíça. Um dos perigos mais silenciosos que tem é a grave crise de imigração que está acontecendo não só na Suíça, mas na Europa, né? E o Brasil, ele tem uma espécie de acordo que não é um visto, mas ele te permite a entrada lá. Sobre a relação do visto que a gente tem, que na verdade a gente não tem, a gente pode ter livre entrada, livre acesso, é só carimbar o passaporte quando tá indo e tudo mais. Só que a partir de 2026 isso vai mudar, inclusive a gente já fez um vídeo, eu vou deixar na descrição, falando sobre o ETIAS, que é um novo formulário, uma nova autorização, que será necessária a partir de 2026 para quem quer ir visitar a União Europeia, mais especificamente a área Schengen. Para você entrar lá, você vai precisar desse formulário preenchido e ele vai ter um custo. Então, se você estiver planejando sua viagem para a União Europeia, já assiste o nosso vídeo, que todas as informações estão lá. Como a gente estava falando, a princípio nós temos 90 dias permitidos para ficar na Suíça ou na União Europeia no modo geral, e você precisa ficar 90 dias fora para que você possa voltar sem nenhuma cobrança, sem nada. São 90 dias. O problema é que tem muita gente que confunde 90 dias com 3 meses. E 3 meses não dão 90 dias. Então isso pode trazer um problema absurdo para as pessoas. Assim, não é um probleminha, não. É um problema muito, muito, muito grande. E aqui é onde entra, de fato, a nossa experiência, onde a gente tem muito a agregar. Como a gente falou,
Quando a gente estava indo para a Alemanha, a gente contou que a gente teve uma oportunidade. Então quem comprou nossa passagem não foi a gente, foi um europeu que comprou pra gente. E como o europeu não precisa desse visto, não precisa dessa autorização, ele comprou para 3 meses. Confundiu 90 dias com 3 meses. Literalmente, 3 meses. E esse é um problema, e isso trouxe uma visão totalmente diferente pra gente, porque quando a gente estava querendo sair da Alemanha e queria voltar antes desse período dos 90 dias, a gente conversou com a Polícia Federal lá, com a imigração, e eles disseram que não tinha problema nenhum. A gente podia chegar no Brasil e voltar pra Alemanha sem problemas. Então nós já estávamos com o prazo estourado dos 90 dias. A gente estava saindo da Alemanha com 91 dias. Então a Alemanha nem ligou pra gente. Só que quando a gente chegou na Suíça, aí virou um caos. 91 dias que a gente estava lá. No total eram 92 dias que a gente estava de passagem e tudo mais. E aí quando a gente chegou no setor de imigração da Suíça, foi o nosso baque. A gente não estava preparado para isso, a gente estava com o voo atrasado. A gente achou até que ia perder o avião, porque o voo que a gente pegou anterior estava atrasado. E a imigração tem até a sensação engraçada que eles aparentemente foram gentis, né? Pelo menos a pessoa que atendeu a gente. Eu acho que eles foram muito atenciosos. O cara tentou fazer tudo no mais rápido possível, realmente, tadinho. Ele tava correndo de um lado pro outro. Mas uma gentileza muito bruta. Por quê? Porque eles estavam dizendo o seguinte: vocês estão aqui 92 dias, né? E vocês sabem que isso é crime, né? E a gente disse, não. E a gente não sabia. E aí eles disseram, peraí, tem que esperar um colega nosso chegar. E a gente ficou esperando mais um tempão, já com o voo atrasado. Tinha quase certeza que ia perder o voo. E chegou o rapaz, e novamente rindo, e falou, vocês sabem que agora vocês vão ter que assinar um monte de papelada, vou tentar ajudar vocês, mas essa papelada vai pro juiz, e o juiz vai processar vocês, e vocês vão receber a carta no Brasil. E tem uma multa mínima aí de 1.000 francos suíços, que pra gente é uma facada, né? A gente jamais pagaria essa multa. E corre o risco de vocês serem proibidos de entrar na União Europeia. Por muito tempo. E aí, ou seja, eles foram extremamente inflexíveis nesse sentido, a gente achou que pudesse ser preso e tudo, foi obrigado a assinar um monte de papéis admitindo que a gente assumia que estava cometendo crime na Europa, por estar 2 dias a mais. Na verdade, eu acho que ele não estava nem se referindo muito à Europa, né? Porque eles estavam falando muito questão suíça. Da Suíça. Por mais que isso sirva por toda a Europa, eles falavam muito da Suíça. Que na Suíça esse era um crime muito grave e tinha um espaço pra gente preencher no formulário, uma súplica pro juiz se a gente quisesse que o juiz entendesse o porquê que a gente estaria naquela situação, sendo que a gente já tava com um voo pra pegar, a gente não tinha como elaborar uma estrutura pra conversar sobre um juiz. A gente tinha que assinar se a gente queria pagar um advogado suíço ou não, ou assumir que a gente estava admitindo o crime. No fim das contas... Foi uma situação muito difícil, é o que o Anderson falou, a gente até se sentiu bem com o rapaz que atendeu a gente, porque a gente também entende que não foi ele quem criou essa lei, ele estava tentando fazer o melhor pela gente. Mas a pressão que caiu sobre nós foi muito, muito bruta. E a gente pegou o avião já naquele desânimo, porque a gente estava voltando de uma viagem muito legal, então a gente estava muito empolgado. E estava muito cansativo já o voo anterior. Esse voo a gente não sentou junto, então a gente não tinha nem como chorar as pitangas um com o outro. Então foi uma situação bem complicada, e deixou a gente com uma visão pior ainda da Suíça, né, para essa questão burocrática. Além do que a gente tinha visto, como ela falou, que um dos problemas é o custo, mas esse custo é realmente muito caro. É muito caro. Um táxi do aeroporto para uma rua próxima ali, você estava pagando mais de 100 francos suíços. 600 reais. É muito dinheiro. E no fim das contas, a gente esperou muito tempo para gravar esse vídeo, para tentar saber o que ia acontecer. Esse tempo se passou e, infelizmente, a gente tem que gravar sem um feedback muito coerente. Por quê? Porque a gente não sabe que pitangas vai acontecer. A gente não sabe porque eles falaram que iam enviar pro nosso e-mail. Mas a gente não recebeu o e-mail ainda. Até agora nada, então a gente não faz ideia se a gente pode viajar, se a gente não pode viajar. A gente não sabe se pode entrar na União Europeia, tenho medo de entrar lá e ser barrado ou ser preso na Suíça, porque a gente admitiu um crime. E aí talvez entrar por outro país, a gente não sabe se isso pode envolver, porque a gente foi acusado de crime na Suíça, eu não sei se em outro país eles iam buscar que crime foi esse. Na verdade, eu nem sei se a gente foi indiciado a crime ou algo do tipo, porque a gente não sabe o que o juiz falou, se é que foi pro juiz, será que eles botaram isso numa gaveta e acabou? A gente não sabe o que aconteceu, essa é a verdade. A gente não faz a menor ideia, mas a questão toda é que é como ele falou, a sensação de você não poder programar o que vai fazer é muito esquisita. Sim. E o pior é que a gente fez tudo para estar certinho. Sim. Porque a gente fez questão de comprar passagem com os 3 meses, que não eram 3 meses, eram 90 dias. E não foi a gente que comprou. Na verdade, a gente nem queria voltar pro Brasil, então se a gente quisesse fazer algo de errado, a gente não estaria voltando, era só ficar lá. Então, se a gente fez questão de voltar com os 3 meses, acho que deveria ter um tipo de flexibilidade ali, mas não houve nenhuma, zero.
Tanto que a gente também na Alemanha foi falar com os policiais pra ver a questão de voltar antes por causa do trabalho. Sim, que a gente tinha eles foram muito cordiais. Sim, a gente tinha 2 oportunidades de voltar pra permanecer na Alemanha. Por eles a gente nem voltaria, né, pelos alemães. E aí a gente foi na polícia pra perguntar se a gente poderia cortar esse espaço de 90 dias fora, né, porque você precisa ficar 90 dias dentro e depois 90 dias fora da área Schengen. E como a gente queria voltar o quanto antes pra lá, os policiais disseram, não tem problema nenhum, vocês podem chegar no Brasil e voltar. Então na Alemanha foi super de boa. Agora na Suíça eles botaram um terror na gente gigante. Foi muito cansativo. Foi muito cansativo, porque a gente tava realmente correndo pra pegar o voo. A gente tava correndo, literalmente, no meio de tudo, com falta de ar, passando mal. E ainda teve que fazer tudo isso, não tava pensando, não dava pra pensar. Foi uma parte muito, muito triste pra gente. É por isso que a gente tá aqui falando pra vocês, pra que vocês não passem por isso. Não foi nossa culpa tudo isso, não foi a gente que comprou, a gente acabou confiando. Não façam isso também, né? Se vocês forem viajar e alguém tá comprando a passagem pra vocês, confiram antes, pra que vocês não tenham esse problema, como tá lá 90 dias, justamente para que vocês não venham a passar pesadelo ao invés do sonho. Eu acho que pra mim o pior foi ouvir dizer que a gente tava cometendo crime por estar 2 dias a mais na Suíça, sendo que a gente tava há 15 minutos, a gente tava na Alemanha, a gente só pousou pra pegar o outro voo, então é crime você passar pela Suíça. Então. Mais um cuidado aí extra que vocês têm que ter lá na Suíça são quando vocês estiverem na rua, tá? Porque eles são muito regrados, a vida deles é muito regrada, então lixo no chão, barulho dentro de casa. Isso também vale para a Alemanha, dependendo do prédio que você esteja, onde você esteja, porque a União Europeia ela preza muito pelo silêncio, não toda, né, mas a maioria. Ela preza muito pela limpeza, pela educação. Então, se tu jogar um lixo no chão, a regra que vale para eles vai valer para você. Você vai ter que pagar uma multa absurda. Se você estiver fazendo barulho e incomodar o vizinho, você vai ter a polícia batendo lá na sua porta para te dar uma multa. Então, toma cuidado também quando vocês estiverem caminhando, passeando, para que vocês não cometam um erro que é do cotidiano deles e vocês vão ter que pagar uma multa, porque parece que tudo gira em torno de multa. Então agora vamos para as conclusões finais e a parte que a gente diverge, porque ela falou assim, você fala, vale a pena? Sim. Então vamos na parte que a gente diverge, eu vou dizer que não vale a pena. Ela acha que sim, eu vou dizer que não. Pois bem, por que eu acho que não vale a pena? Primeiro, um dos motivos pelos quais eu não quero mais conhecer os Estados Unidos é a questão do visto. Eu penso o seguinte, todo país que você precisa pagar muito caro para obter um visto, e ainda corre o risco de ser respondido com um não simplesmente porque eles não querem, esse país não me interessa, ele simplesmente não vale a pena. Pode ser a Disney, pode ser a Suíça, pode ser o país que for. O país eu acho que ele tem que ter regras sim, ele tem que ser muito objetivo nas suas regras, muito correto. Eu acho que eu gosto da Alemanha justamente por causa disso. Só que as regras elas precisam ser claras e às vezes flexíveis nesse sentido, né? Porque a regra ela tem que ter uma função de coibir de fato um crime, não te impedir de visitar o país. Então eu vejo, por exemplo, eu já falei de algumas cidades brasileiras que eu tô perdendo o apreço por elas porque elas estão dificultando a vida do turista. Como Cabo Frio, por exemplo, que é uma cidade que tá fazendo tudo para expulsar o turista, cobrando taxa, proibindo de estacionar em qualquer lugar, ficando tudo muito caro. Então quando a gente fala de um país que ele tá se tornando proibitivo, esse país pra mim já não vale mais a pena. Por mais que eu chegue lá e de fato veja toda a beleza, toda a exuberância, o estresse que a gente precisa passar e a tensão que você fica com medo de tudo, como por exemplo, muita gente fala que tem medo de ir pra Dubai, porque se você tropeçar e esbarrar em alguém, você pode ser preso, esse país não me interessa. Então eu diria, a Suíça pra mim hoje, além do custo, da burocracia, de tudo que você tem que passar, eu diria que não vale a pena. Eu diria que vale a pena sim, porque a gente precisa ter cuidado, né? Você que tá aí do outro lado precisa ter muito cuidado. Só que, cara, é o país mais lindo do mundo. É um lugar fantástico. Pra você. Eu vou ter que levar ele de qualquer jeito, porque eu não vou sozinha. Mas ele vai contra a vontade. Mas ele vai sim, tá? Em breve nós vamos. Mas assim, é um país incrível. Ele pode ter toda a dificuldade. Eu quero ir na Suíça, eu quero visitar a Suíça. Eu vou tomar todos os meus cuidados. Conhecer, né? Mas vale a pena conhecer no meu ponto de vista. Eu quero comer fondue lá. Eu quero comer raclette. Eu quero comer muito chocolate. Eu quero poder desfrutar da cultura, daqueles lugares lindos, quero ver o tal dos Alpes suíços, eu quero sim, enfim, né? Eu acho que vale a pena sim visitar a Suíça, mas não por muito tempo, porque é muito caro. E tem alguns cuidados que a gente deve tomar, né? Planejar cada centavo. Agora eu quero ver se ela não vai se contradizer com o que ela mesmo disse. Ela disse que vale a pena, né? Mas é muito caro. Continua. Tem que planejar cada centavo. Tem que planejar cada centavo, né? Porque lá realmente é muito caro. E se a gente poder pensar aí, já coloca os 20% a mais do que você tá planejando, porque imprevistos podem acontecer. Cuidado com esses benditos 90 dias,
regras para que não tenham problemas, para que o sonho não vire pesadelo. Tem que ler as regras vírgula por vírgula, né? Tem. As entrelinhas também. Leva os documentos impressos, leva os documentos aí no celular, digitalizado, para que não tenha erro. E já tem tudo na mão. Deixa tudo na pastinha que na hora que vocês forem abordados, você já entrega tudo. E o mais importante, aproveitem cada segundo nesse país maravilhoso. E é por isso que eu finalizo dizendo que eu não concordo mais uma vez, porque é também por isso que eu não voltaria em Londres. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. É muito bonito, mas é muito caro. Então o preço que você vai gastar para ficar 10 dias na Suíça ou em Londres, você pode conhecer 20 países. Pode, mas não é a Suíça e não é Londres. Então eu não iria, né? Eu prefiro pegar esse dinheiro e visitar o Ushuaia. Ushuaia é bonito. E aí? Você prefere ir no Ushuaia 4 ou 5 vezes e no Chile ou ir uma vez? Prefiro ir uma vez na Suíça. Eu não gosto de ficar repetindo os lugares, a não ser que ele realmente seja assim, uou! No fim das contas, a decisão vai ficar pra você, né? Mas é o que a gente diz, tome muito cuidado com cada país. O que você acha? Vocês gostam de repetir viagem? Vocês gostam de fazer só uma vez? Você iria pra Suíça com tudo isso? Não iria pra Suíça? Já tá cancelando a sua ideia de Suíça na vida? Como é que fica isso, né? Porque aqui já tá rachado. Já tá, eu não iria. Para os Estados Unidos eu também não tenho curiosidade não, mas pra Suíça eu quero ir. Então é isso, no final das contas vai ficar pela decisão de cada um, mas a gente contou um pouquinho da nossa experiência, da nossa opinião sobre, né? Então nos vemos no próximo vídeo. E auf Wiedersehen direto da Suíça. Bis dann! Tchau!